E aí? Fato inegável. Chegamos no meio do ano. O famoso mid-game. E aí, como é que tá aquela lista dos desejos que você fez no Réveillon? E se você opera mercado, com certeza tava lá, né? Esse ano no mercado, papapá. E você colocou alguma coisa na sua listinha do Réveillon, que às vezes a gente coloca na geladeira lá. Você colocou que esse ano no mercado seria diferente, que esse ano no mercado você iria ter gerenciamento, você iria ter um operacional. E aí, cara, meio do ano. Já era, passou, metade. Não dá para desperdiçar o ativo mais importante que se tem. Grana, você vai correr atrás, você vai monetizar. Porque não adianta, essa é a vida, a gente está sempre atrás de grana. E o tempo, o problema é você vender o seu tempo para ir atrás de grana e desperdiçar essa grana sem valor nenhum. Não dá. É as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros. É um jogo de cartas marcadas, essa que é a grande verdade. E não dá para você estar falando de setup em setup, operador a operador, que você segue aí, né? Uma hora segue fulano, outra hora segue ciclano. Aí daqui a pouco você acredita menos no ciclano, acredita menos no Beltrano, acredita menos no fulaninho, acredita menos em você, daqui a pouco você não acredita que isso aqui dá para ganhar dinheiro e aí já era. Você perdeu 2, 3 anos da sua vida que se você se dedicasse em qualquer outra área, você estaria para frente. Mas sabe qual que é o problema do mercado? É que aqui é você com você. E aí, como que tá a sua vida no mercado até aqui, meio do ano? Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. O último, né, diário de trade aí desse mês, né? Mês que vem já era, já virou mid-game, meio do ano. Esse diário de trade tem uma coisa muito peculiar, até na hora da gente realmente... tava fechando a sala ali e falei, né? Poxa, né, tô sem criatividade pro diário de trade de hoje, mas é sempre muito bom que às vezes as coisas aparecem assim do nada, né? E hoje estávamos em transmissão ao vivo, né? Não, à tarde, né? E aí, papo vai, papo vem, né? Comentei ali, né? Caso alguém quisesse me operar com a gente, está aqui o link. E alguém comentou lá, né? Seria muito bom as promoções aí voltarem. Aí a gente para e a gente pensa, promoção? Tá de graça, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar. O que a gente entrega aí, o que eu fiz aí, na verdade, é uma coisa que eu até comento, mas de arreia mental que eu tenho de vez em quando, eu fiz um grupo gratuito no WhatsApp que era só para um aulão de nivelamento, né, que eu faço todo ano, né, já virou, né, rotina aqui pra gente, todo ano eu faço um aulão de nivelamento, um open house, uma semana de open house eu fiz. Dentro dessa uma semana eu montei um grupo do WhatsApp, que sempre fica mais fácil, tá na mão para todo mundo ali. E esse grupo acabou o aulão, acabou o nivelamento e foi mantido ali, né? Até, né? Mantido ativamente, né? Abastecendo de conteúdo que se vocês pagassem, vocês não teriam acesso. Essa que é a grande verdade. Durante 4 meses eu fiz isso. Só que é aquele negócio, como eu sempre falo, é uma via de mão dupla, né? A gente entrega um conteúdo, a gente, poxa, espera que aumente uma audiência numa live, espera que, né, aumente o número de visualizações, né, aumente a aderência à sala, e de fato isso nunca aconteceu, problema nenhum quanto a isso, ninguém é obrigado a nada. E pegando esse ninguém é obrigado a nada, eu resolvi cortar, né? Então, poxa, não entrego mais nenhum conteúdo, mas foram 4 meses de conteúdo extremamente valiosos, né? Que, repetindo, se você pagasse, você não teria acesso, porque o pessoal vende por aí, não é querer desdenhar do trabalho de ninguém, não, mas comparado ao que a gente faz aqui na sala, não chega nem perto, essa que é a grande verdade. Poucos fazem isso, tá? E aí, né, parece que o Pai do Céu bota a mão assim na cabeça da gente e fala assim, não, peraí, estão te pedindo desconto? Então, né, vamos esfregar o teu trabalho na cara dos colegas aqui. Feita essa segunda introdução aí, vou começar pelo dólar aqui, tá bom? E, né, espero que ninguém leve pro pessoal também, né, também aí, né, porque nunca é pessoal, essa que é a grande verdade. Se você leva pro pessoal, você tem que se tratar. Bom, hoje rolagem de dólar, literalmente o último pregão do mês. Eu já venho falando isso desde o começo da semana, desde o começo da semana passada. E a semana passada ela foi a nossa última semana cheia do mês. Então, se a gente for pegar aqui pelo calendário, semana completa,
A última operável foi semana passada, que tivemos ela começou no dia 22 e foi até o dia 26. Desde o dia 22 eu venho falando, entramos no período de manutenção do resultado. E não interessa se você está muito para frente, se você está muito para trás, se você está no 0 a 0, ninguém tem que vir para uma última semana querendo tirar o pai da forca. Essa que é a verdade. Quem fez, fez. Você se programou para aquilo ali ou você deixou tudo para a última hora, como deixou para a última hora o imposto de renda, como deixa para a última hora, sei lá, o Enem, que está sempre a corrida dos desesperados. Enquanto você não se programar, não programar seu mês e não entender isso daqui como uma profissão e como toda e qualquer profissão você precisa se programar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você nunca vai evoluir, você vai ficar se enganando, né? Que você acha que você está progredindo porque você tem mais um mês de mercado, você está indo para 1 ano de mercado, 2 anos de mercado, mas e aí? É todo mês fazendo um Pix agora para a corretora? É todo mês financiando ali o seu cassininho? A grana que você coloca lá todo dia, todo quinto dia útil, todo dia primeiro, quanto tempo dura? Dura uma semana, 2? Se durar um mês, parabéns para você, né? Porque a faculdade é assim, né? Né? Todo mundo fica falando, mas o mercado financeiro demora para aprender. E você faz 4 anos de faculdade, todo mundo pagando para aprender. A diferença é que aqui no mercado, se você fizer o que tem que ser feito, entender as regras do jogo desde o primeiro dia, o que poucos fazem, você consegue remunerar. É como se você começasse numa faculdade já estagiando. Vai ganhar pouco? Vai ganhar pouco, é estágio, porra. Né? Então, desde a semana passada, eu tô falando, pessoal, manutenção de resultado, né? E aí, entramos hoje, o último pregão do mês no dólar. E quantas, né, histórias por aí vocês já ouviram, ou vocês mesmos já cometeram de vir o mês todo performando bem, e aí chega no último dia do mês aquela diarreia mental, devolve a porra toda. Em um único dia devolve 20 pregões. Foda, né? Então hoje é um dia que a gente vem praticamente para cumprir tabela, principalmente no dólar, né? Quem fez, né? Quem não fez não vai fazer mais. E a gente tem o mercado hoje, eu vou fazer o diário de trade com vocês aqui pelo DOL-N, tá? Eu não vou fazer pelo contrato futuro, porque sempre vai dar aquele gap. Mas vamos pegar aqui esse contexto, essa abertura de mercado. O mercado ele abre com um leve gapzinho de alta, né? Ele vai lá e tenta violar a máxima já do dia anterior. Então, ou seja, como que foi o dia anterior do dólar aí? Tivemos um dia de uma tendência, assim, podemos falar de alta, onde o mercado até perde essa média móvel de 20 e finaliza aqui meio que enroscado nas médias. Entendendo que isso daqui pode ser uma continuação do dia de ontem, porque sim, pelo macro, né, e pelo 60, terminamos aqui em formato de pivô. Vou pegar o 60 aqui do FUT. O 60 ontem terminou da seguinte forma: impulso, correção, impulso na cabeça desse pivô maior. Então, quando temos uma abertura em gap hoje, a gente já tem uma expectativa de saída positiva, né, para o dólar. O problema é como que eu vou fazer para participar desse movimento. Entendendo que eu tenho a máxima do dia anterior como um possível ponto de resistência, o que eu tenho que fazer? Poxa, eu não vou sair me debatendo aqui dentro. Mas tem o fabuloso 4, o fabuloso isso. Não opero, tá? E é isso também outra coisa que vocês têm que entender. Tudo funciona e nada funciona. Então, e a nossa mente, ela é feita justamente para programar só o que tu viu uma única vez e deu certo. Aí tu vai pegar aquilo ali como uma verdade absoluta. Que eu vi um curso do Oliver Velez ensinando o fabuloso 4. E aí, beleza. E aí tu fez um backtest, ou fez um mês de backtest e deu certo aí, 8 dias, 5 dias, não sei, mas tu vai gravar aquilo ali. Toda vez que tu vê o mercado abrindo em gap, tu vai procurar um movimento. O mercado abriu em gap, para mim, é um mercado tomado pela emoção. Eu não quero ir contra o gap, porque eu não quero cair na falácia de que todo gap é fechado, né? E eu também não quero sair já operando uma abertura. É diferente de tu sair operando uma estrutura pré-pronta do dia anterior. Aqui não foi o caso. Então, agora sim, vamos começar aqui o dólar. Por isso que meus diários de trade ficam longos. Às vezes eu fico falando, mas enfim. Então, a gente tem uma abertura hoje bem próximo da máxima do dia anterior, que a gente não tem o primeiro candle do dia, que a gente entende que é o candle que realmente ele vem com mais força, fechando acima dessa máxima, que já me passa uma mensagem muito importante. Opa, cuidado, eu tenho uma máxima do dia anterior aí, então eu não posso, né, cair na pegadinha do malandro, achando que ele vai romper tudo e todos, e na verdade não vai. Quando a gente vem para um gráfico de 2 minutos, a gente pode perceber que teve um convite aqui, aquele convitezinho, poxa, indecente. Impulso, correção, impulso. Tem o gap alinhado com as médias, é ponto de start, ponto de stop. Beleza. Se você trabalha com FIBO e respeita FIBO,
você teve um primeiro alvo de FIBO entregue aqui nesse movimento, o stop estava longo, né? Para mim não dá, dentro da maneira como eu opero aqui, o risco estava maior, se o risco está maior eu não opero. 14 pontos de stop, ele te entregou aí, deu o primeiro alvo, entregou o quê? 8 pontinhos? 8 pontinhos. Tá bom para você? Não, você é o trader do Excel, é o trader, né, da teoria, que quer 2-1, 3-1, todo santo trader. Poxa, aí não deu para você, você amargurou um stop de 14 pontos no começo do dia. E, infelizmente, o mercado ficou enroscado nessa região. Então, se o operador ficou tentando girar muito aqui, se complicou já pela parte da manhã, né? Enrolagem de dólar. Quando o mercado vem e ele perde a região de máxima do dia anterior, a principal coisa que eu tenho que fazer é colocar um Fibo Gap aqui. E ainda comentei com o pessoal, quando a gente vê o mercado abrindo com gap, né, geralmente a média móvel de 9 não vai segurar esse preço, na maioria das vezes ele vem uma média móvel de 20 que está em confluência com 61.8 desse Fibo Gap aqui. Então, beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Vou ver se a média móvel de 20 está segurando o preço. Eu tendo como ponto de resistência imediato a máxima do dia anterior, eu sei que eu só posso comprar se o preço fizer um pullback. Para quem trabalha com gatilhos clássicos, que é como eu trabalho aqui, pivô alinhado com as médias, regressão alinhada com as médias. Então, eu tenho que ver um pullback de apostila aqui nessa região, vindo para acionar e vai embora. Não acionou, beleza, vamos para o próximo. Foi lá, jogou nas médias, defendeu nas médias, jogou para cima, pullback, jogou nas médias, foi embora. Aqui a gente vai fazer até um filtro pelo gráfico de 2 minutos, que aqui foi a nossa primeira entrada aqui na sala educacional, tá? O porquê que esse primeiro pullback aqui, né, que às vezes vocês estão pensando aí, mas ativou sim. Não, dentro da maneira como eu opero, a gente teve uma possibilidade de pullback aqui nessa região, que é no mínimo 2 candles de cor contrária, né? Então, quando o preço ele passa para cima da máxima do dia anterior, faz 2 candles de cor contrária, pullback nas médias, teoricamente a gente teria que ver o movimento de expansão surgindo aqui. Não aconteceu. Foi de novo retestar a sua região de médias lá. De novo, temos o preço passando para cima da máxima do dia anterior. Pullback, 2 candles de cor contrária. Pullback nas médias, máxima do dia anterior. Tivemos a ativação do movimento aqui. Eu não sei se está acontecendo só comigo, né? Com certeza não, porque a galera da sala também aqui tá de testemunha aqui. Tá rolando muito spread. Eu trabalho só com ordem na pedra, não compro nem vendo lá no mercado. Eu vou ali, apregou minha ordem, né? Já me programo todo ali. E tá sempre rolando um spread. Aqui nessa operação, quando entramos aqui, tinha 2 fatores importantes, né, que aconteceram aqui. Primeiro foi o spread, me deu um spreadzinho, já me deixou em desvantagem na minha tomada de posição, proteção de capital e até mesmo uma possível parcial. Então me jogou um pontinho para cima aí da minha entrada. O mercado começou a enrolar e às vezes a gente deixa passar algumas coisas importantes e a gente paga o preço por isso, tá? Hoje tinha uma notícia relevante, né, às 11 horas. E eu confesso para vocês que deixei passar esse indicador, essa notícia. A gente estava num papo tão bacana na sala aqui, que eu realmente deixei passar, né? Por quê? Porque a gente já vem no espírito de cumprir tabela, né? De que isso, que aquilo, mas enfim, não é justificando a cagada. A cagada feita, né? Tem que levantar as mãos pro céu que não tomou stop. Tenho um pivô aqui alinhado com o meu operacional, entrei também a posição, o trade não evoluiu como eu gostaria, passou para o negativo, quando voltou então tô zerado na operação por 2 motivos. Um, que a operação não evolui como eu gostaria, né? Entrei em desvantagem aí com spread e temos um indicador importante agora às 11 horas. E o mercado ele vem e entrega um lindo movimento, né? A partir do nosso ponto de entrada, 20 pontos, vem para romper a máxima do dia. Na minha opinião, assim, foi o trade da manhã, tá? O trade da manhã, porque em linha reta, como foi aqui, mas teve notícia, teve indicador. Sim, é por isso que justamente eu falo pra galera que se você não domina a técnica, se você não domina o indicador, não tem por que operar ele, se manter fora do mercado, né? Enquanto ele tá sendo divulgado, né? Pô, não dá, passarinho que acompanha o morcego vai dormir de cabeça para baixo. Após essa primeira explosão aqui de 20 pontos, o mercado ele vem retestar milimetricamente sua média móvel de 9, a média móvel gatilho, porém ele vem esticado. E aqui já tinha dado 50 pontos no dia, então, mercado em gap, 50 pontos no dia. Né, como ele vem fazendo durante um bom tempo, né, que ele vem dar o indicador, depois precifica esse indicador, e na maioria das vezes zera até mesmo o indicador, o evento da notícia aí, eu não quero estar tomando posição aqui, ponto de compra, né, e ponto de stop. Poderia fazer isso? Poderia, se fosse um setapeiro. Falei pra galera, pessoal, primeiro vamos ver como que o preço vai reagir na nossa média móvel gatilho, na nossa média móvel de 9. Novamente a gente vem para um gráfico de 2 minutos aqui, e aqui a gente observa, né? Média móvel de 20, aproximadamente a média móvel de 9 no gráfico de 5 minutos. Segura bem, a gente percebe que ele vem, marca uma região de fundo e o mercado começa a responder. Aqui eu ia tomar uma posição na ponta da compra, porém quem opera comigo, quem já operou comigo, quem já acompanhou uma live minha sabe
que o que eu preciso no gráfico de 2 minutos sempre para mim falar que aqui temos um pullback, é o quê? 2 candles de cor contrária. E aqui ainda falei para o pessoal, se esse candle 7,4 fechar negativo, eu vou comprar esta máxima com um stopzinho nessa mínima, entendendo que isso aqui é um possível pivô de pré-rompimento da máxima. Porém, ele não fechou, tá? Ah, Felipe, ele é mais do mini, não sei, eu não olho o mini, eu olho o cheio, eu opero pelo cheio, mando a minha ordem sim, né, pro mini. Ah, então não é melhor olhar o mini? Não, para mim não, para mim é ansiolítico olhar o cheio. Mini é um eletrocardiograma do caramba, não me faz bem. Tá bom? Então, aqui eu não tive a oportunidade de compra, assim como aqui também não tive a oportunidade de compra, né? Nenhuma dessas duas estruturas me apresentou 2 candles de cor contrária, tá? Então, hoje, como foi um dia praticamente para cumprir tabela criança do dólar, foi um dia para quem, né, opera comigo, estudou comigo, a gente tem que entender operar e estudar, não é copiar, é a gente aperfeiçoar algo que nós já temos, né, que já não, a gente quer evoluir essas operações, né? Talvez, né, o pessoal tenha conseguido surfar esse movimento, e esse movimento tá errado? Não. Tá errado se eu fizesse, porque eu falo que eu não vou fazer. Agora outra pessoa vinha aqui e fala, beleza, para você não tá bom, mas eu tô operando um pouquinho menor, meu gerenciamento de risco, ele é um pouco mais flexível que o seu. Tomei a mercado aqui e pegou mais um belo movimento de dia que explodiu em 30 pontos, né? O mercado realmente andou pra caramba. Só como eu falo pro pessoal, por que eu sou tão chato quanto o meu operacional? Porque eu sei os pontos fortes e os pontos fracos dele. Eu sei que durante todo o tempo que eu venho operando o meu operacional, eu sei o calcanhar de Aquiles. Eu sei que o diabo mora nos detalhes. Então é por isso que eu não é não. Ah, mas é que é 2 candles de cor contrária e não tem 2 candles. Então é não. Eu nem sofro com isso, entendeu? Se o meu operacional falar assim, ó, não, aqui você não pode entrar, então pronto, então não vou entrar. Tá? Então, por isso que hoje o dia, para mim, totalmente tranquilo aqui nessa primeira hora de mercado. Depois, quando a gente vê que o mercado entrega todos os alvos de FIBO, se a gente até for projetar aqui essa região mínima e máxima, pô, ele quase foi aqui no seu terceiro alvo, quase foi forçar, né? Ficou no meio do caminho aqui. Mas pegando essa segunda projeção aqui, aí sim, ele cravou seu terceiro alvo de FIBO. A gente vê que entra defesa aqui nessa região. Entra a pressão de vendas, tem como vender contra a média, né? Eu prego para operar a favor da média, se eu estiver falando para vender contra as médias, eu sou um baita de um arrombado, me desculpe aí, tá? Eu tenho que cuidar também agora que tô falando muito palavrão de AG3, também uma chamada de atenção aí da primeira dama. Então, não tem como eu efetuar uma venda aqui nesse momento. Ah, mas entrou pressão de vendas, ok, eu só opero alinhado com as médias. Tanto é que eu falei pro pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro desse dia é colocar um FIBO de máxima mínima, que até então 72 pontos já tinha apresentado aqui, né? 72 pontos e meio. Então, o mercado pode corrigir 61,8 aqui dessa região. O mercado, como ele foi forte, ele tende a vir forte. A 9 não vai segurar nessa situação. Eu até falei pro pessoal, a gente pode até observar aqui uma regressão na média móvel de 9, mas dificilmente ela vai segurar. Mais provável que ele venha buscar a média móvel de 20. A galera que opera comigo sabe exatamente, né? Que eu sou chato, tanto que eu repito isso. E quando ele vem e novamente respeita a sua média móvel de 20, entra um candle de força aqui. Isso daqui nós já estávamos ao vivo, né? Em live. Já estávamos ao vivo? Aqui, deixa eu pegar o horário aqui certinho. Estávamos entrando ao vivo aqui, se eu não me engano. Enfim, não preciso mais desse FIBO aqui. Falei, pessoal, a média móvel segurou, os tempos gráficos intermediários ajudaram também as médias móveis seguraram. Então temos um fundo mais alto. O que isso aqui? É um pivôzinho no gráfico de 2 minutos. Impulso, correção, impulso, alinhado com as médias. Um pivô para, quem sabe, ter um baita trade e buscar a máxima do dia. 20 pontos, né? Poxa, é ponto pra caramba. Tem que admitir que ele não deu 20 pontos. Projetando esse último movimento para cima aqui, ele deu o terceiro alvo, né? Que foi 10 pontinhos aqui. Então, quando a gente vem com um gráfico de 2 minutos, a gente consegue observar esse movimento de pivô que eu mostrei para vocês aqui, ó. Muito bem. Isso aqui já estávamos ao vivo no YouTube, tá? Então, impulso, correção nas médias, impulso, ponto de start, ponto de stop. Operação, ela só não desenvolveu como eu gostei, tá? Então, teve aí 4 minutinhos de decisão, depois que resolveu andar, aí foi lá e pagou, né, os seus 10 pontos. Porra, 10 pontos não tá bom numa rolagem, pelo amor de Deus, né? Você é muito, muito olho grande. O mercado, ele volta, né, e perde, né, as suas médias de uma maneira
Cara, se você for testar isso daqui, vai dar certo 1 em 1 milhão. E aí talvez é o que o povo gosta. Se eu vendesse isso daqui para vocês, eu acho que seria muito mais atrativo. Falar assim, eu sei o ponto de reversão do mercado. E aí vou lá, bolo um chat GPT, um discurso bonito. Toda vez que o preço passar para baixo das médias e deixar um pivôzinho, você vende. Poxa, stop de 3 pontos aqui, tá bom? O mercado vem e simplesmente descaceta desse primeiro ponto que a gente visualizou aqui. Deixa eu pegar aqui certinho, né? Até a região de mínimo, que essa venda que a gente botou lá. 38 pontos. Eu não vou mentir, fiquei em choque quando vi isso daqui até, na verdade, tá? Eu falei pro pessoal, cara, isso aqui não vai dar certo. Aí ele vai lá e esfrega na nossa cara. Mas beleza. O mercado perdeu, né, um ponto, um fundinho importante, já projeta isso daqui para baixo. Eu tenho que, pegar aqui o filme com Lima. Vai ser um dia de trade bom hoje, hein? Tô inspirado para explicar. E a gente já tem que começar a trabalhar com essa possível projeção aqui para baixo, mas mais importante nesse caso aqui do que alvos de FIBO para você vender são as retrações. Que, querendo ou não, é um dia de rolagem, deu uma pancada para cima e temos uma retração de 61,8 na região do 5,112. Tá? Então, todo mundo que não conseguiu pegar essa primeira venda aqui, que foi plotada, né, estava querendo participar da venda, e às vezes o povo fica tão cego que esquece retração, esquece média móvel de tempo gráfico intermediário, não está nem aí. Aqui não tivemos 2 candles de cor contrária, não posso vender aqui. E outra, está muito próximo desse fundinho prévio também, meio arriscado. Porque tem que trabalhar com a perda dessa região, tem que trabalhar com um pullback de confirmação. Quando ele vem e ele perde aqui essa região, eu tenho 2 pontos de venda aqui. Para quem estava ao vivo vai lembrar também que eu comentei. Quando o preço ele vem fazer um reteste nesse fundinho prévio, ele deixa o candle 154 e 155, né? Que um fez a regressão pelo toque e o outro fez a regressão por violação. Que temos aqui um blend de candles, também está na apostila, tá? Um blend de candles. Eu ainda falei pro pessoal, não pode violar a máxima, e para quem está com sangue nos olhos para vender, quando ele perder a mínima do 154, você abre uma venda com stopzinho aqui nesse topo. Ele abriu, né, o trade andou um pouquinho, voltou, deu um calor, e aqui aconteceu 2 coisas. Ou o operador ele sai no 0 a 0, aqui nessa operação, depois que ele tomou como é que vai chamar de calor, né? Um trade com stopzinho curto desse daí, mas enfim. Ou ele sai no 0 a 0 aqui, quando o preço volta na cara dele, ou quando ele toma um calorzinho e volta e sai no 0 a 0, mas ao mesmo tempo já habilita um novo ponto de venda aqui. Aqui nós estávamos fechando a live. Ainda falei, pessoal, né, quer tentar aí o The Last, último trade do dia, você vai ter um ponto de venda aqui com stopzinho nessa máxima. E muito cuidado com a região de 61,8, porque o mercado deu uma pancada para cima, a rolagem os caras podem querer dar uma sacaneada. Em linha reta aqui ele veio 10 pontos, tá? Depois volta, faz um pullback e aí degringolou, né? Vai entender. O mercado dá uma pancada para cima e depois dá uma pancada para baixo. O que é bom, na minha opinião, porque se o cara reclamar que perdeu dinheiro hoje, alguma coisa ele tá fazendo errado. Ele tem que procurar ajuda realmente, porque às vezes o que ele tá fazendo não tá dando certo, não tá dando resultado. Né? Porque hoje quem comprou ganhou dinheiro, quem vendeu ganhou dinheiro. E aí, como é que faz para perder dinheiro no mercado desse daí? Se você perdeu dinheiro hoje operando dólar, quando é que você vai ganhar? Né? Então tem que colocar a mão na consciência aí, pessoal. Então só hoje aqui dentro do dólar aqui a gente teve, né? Vamos chutar abaixo, 3 oportunidades boas de operação aí. Você teve aí a oportunidade de comprar, você teve a oportunidade de vender, e aí? Por que não fez nada disso? Por que fechou o dia no vermelho? E agora o mercado vai se encerrando, poxa, exaurido, cansado, entregou para todo mundo, né, pô? Vamos descansar, tomar uma cervejinha no final do dia. E esse foi o nosso dia aqui dentro do dólar, tá bom? Índice. Porra, o índice foi fácil de não fazer nada hoje, né? Pelo amor de Deus. Se você é operador de índice, se você opera índice e você se lascou aqui dentro hoje, meio que tava também fácil de perceber que não era para fazer nada, né? Porque ontem o mercado deu uma movimentada boa, uma pancada de quase 3 mil pontos para baixo. Mestre Storm ensina isso, não sou eu que estou postejando aqui. Depois de dias de forte tendência, temos a possibilidade de ter um dia de correção ou um dia de um candle pequenininho. Hoje foi o dia do candle pequenininho, porque de máxima a mínima hoje a gente não tem 1.000 pontos até agora. Estou fazendo dia de 17 horas e 2 minutos, e 5 minutos, horário de Brasília. Temos 975 pontos. O mercado ele já abre enroscado, sim, com gapzinho de baixa, mas ele já abre enroscado com a região de mínima do dia anterior. Ele abre com gap de baixa e já vem para fechar o gap praticamente.
A barra 2 até parece que realmente ele vai vir realmente para perder essa região. E eu acho que ela dá aquela violada na sacanagem, né? Porque quem opera fabuloso isso, fabuloso aquilo, de repente vendeu a mínima do Candle 1 com stopzinho na máxima do 1, acreditando que o mercado ia vir com força. E o Candle 3 já voltou estopando todo mundo. E aí, meu amigo, foi só não se mexer aqui dentro. Quanto menos você se mexeu dentro do índice hoje, acho que melhor foi seu dia. E se você ficou tentando muito pegar aqui, pegar ali, vou operar caixote, extremidades, eu acho que você se lascou bastante aí. O índice não foi para lugar nenhum, até agora. Para não falar que não fizemos nada no índice hoje, tentamos pegar uma vendinha aqui, que ela até, né, andou a nosso favor, entregou aí 130 pontinhos, mas 130 pontinhos, né, mas não é nada. Porra, mas movimentou 975, 130. Estamos bem na foto, né? E estamos muito bem comparado a quem girou o dia e terminou negativo, né? Então, não vem menosprezar aqui a nossa glória. A gente foi bem pra caramba. 130 pontos pra frente é melhor do que 200 pra trás, né, pô? Melhor do que 5 pra trás. Então, tá ótimo. O que temos aqui hoje, na verdade, não sei se vocês perceberam, foi uma guerra no gráfico de 60 minutos, que o preço abriu já uma região perigosa, digamos assim, em região de suporte, região de média móvel de 200, né? E a média móvel de 9, ela fez um excelente papel aí de afunilamento hoje, né? Ela veio só apertando o preço, só apertando, não deu folga pro preço. E a média móvel de 200 falou, não, também eu não vou dar folga também, né, pô? Se você que é a 9 não tá dando folga, por que eu que sou 200 vou dar folga? E aí ficou aquele ping-pong até agora, como a gente vê, né? A gente teve aí a parte da tarde já no finalzinho, o preço tentando romper a média móvel de 9, mas logo em seguida já voltou a trabalhar entre a 200 e a 9 de 60, não indo para lugar nenhum. Então, índice hoje, na minha opinião, foi só não se mexer, pessoal. Só não se mexer. Eu marquei o caixote aqui, desconsiderei esses pavis da primeira hora. Na hora que ele rompeu para baixo, esperei. Eu comentei com o pessoal. Vamos esperar o pullback. O pullback não aconteceu. Quando aconteceu um pullback aqui de pré-rompimento, né? De pré-rompimento não, de rompimento de mínimo, foi o que nós pegamos aqui, tá? Ele até ficou visual, foi pelos 5, não foi nem pelos 2, né? Aqui, ó, pelos 5. Então o preço vai lá de novo, tenta trabalhar acima da sua região aí de caixote, não consegue, passa para baixo das médias com candle de força, como a gente consegue observar aqui, o preço ele vem caranguejando, né? Vamos ser francos aí, né? Então vem, dá uma caranguejada, vai lá nas médias, se aproxima do fundinho, vem para romper em linha reta, não cabe pegar, antecipar a entrada, ele corrige novamente nas médias aqui e mínima do dia anterior. Falei, pessoal, se abrir venda aqui, eu vou pegar ele aqui, pessoal. Ele vem, aciona a nossa venda, também estávamos ao vivo, mandou 130 pontinhos para frente e não evoluiu nada mais do que isso, né? Mas a gente pode falar até mesmo que entregou o primeiro alvo de filo desse movimento que eu estava traçando aqui. E esse foi o meu dia aqui com a galera da sala educacional, tá, pessoal? Então, fica o recado para você aí, né? No começo do diário de trade. Vou dar finalizar aqui com a galera que eu tô gravando. Deixa o like, compartilha, se inscreva e tamo junto.